Sábado aqui na TV Evangelizar, estamos começando o programa Hora Boa, na minha, na sua e na nossa TV Evangelizar. E sábado é dia daquele quadro Descomplica com meu xará Padre William Coutinho. Vamos dar muita risada. Vamos também ter aqui um mini porco, minha gente, isso mesmo, um coelho e uma galinha. Opa, calma. É isso mesmo, vamos ter um mini porco, um coelho e uma galinha no programa de hoje. Tá curioso? Tá curiosa? Fica conosco, roda a vinheta. Sejam bem-vindos, vocês que nos acompanham aqui em Curitiba, pelo canal 16, canal aberto, Maringá, canal 31, Cascavel, canal 50, Belém do Pará, canal 50, tantas cidades nos acompanhando pelos canais abertos, pela Sky, canais digitais, pelo aplicativo da TV Evangelizar, nesse sabadão. Sejam todos bem-vindos. Para começar o programa, eu quero perguntar, você costuma falar sozinho de vez em quando? Dizem que conversar consigo mesmo pode ser um sinal de criatividade. Será? Ou será que você está ficando lelé da coca? Não sei, vamos ver o VT. Você costuma falar sozinho de vez em quando e em que situação isso acontece? Eu falo sozinha sempre, em todos os momentos eu tô falando sozinha. Quando eu tô muito nervosa, quando eu vejo alguma coisa, eu não sei disfarçar muito, então eu falo muito sozinha. Eu vejo que eu falo muito mais sozinha nos momentos muito mais difíceis do que nos momentos bons. Às vezes eu costumo, e geralmente tem situações onde eu tô refletindo sobre algo, algo que aconteceu, algo que eu estou vivendo no momento ou algo que vai acontecer. Você acha que falar sozinha te ajuda a pensar melhor ou resolver os problemas? Depende. Às vezes no meu trabalho, quando eu tô em silêncio, para eu arrumar as coisas na minha cabeça, eu falo, não, isso eu vou fazer agora, para daí amanhã eu vou fazer outra coisa. Sim, eu acredito que ajuda bastante. Eu acho que não é nem só falar, é falar em voz alta para que você possa se escutar e ver que às vezes aquilo que está acontecendo não é a realidade absoluta. As coisas elas podem ser distorcidas porque você está passando por um momento difícil, por uma angústia. Então quando você se escuta, você vê que aquilo pode ser muito menor do que você imaginava. Não só falar, mas também escrever, você acaba trazendo um pouco de mais clareza sobre isso, porque você acaba se ouvindo esses pensamentos em voz alta. Então isso acaba estabelecendo um contraste entre aquilo que é mental só e aquilo que é real na medida que você tira isso para fora. E quando você vê alguém falando sozinho, o que você pensa? Acha estranho ou acha normal? Eu acho normal, acho engraçado. Venho de uma família com muitos irmãos e eu tenho uma irmã que fala muito sozinha, então isso é bem comum para mim. Acho interessante. Quando eu vejo alguém falando assim, oh, olha só, alguém como eu. Depende da pessoa. Se eu vejo que a pessoa parece as mesmas características que a minha, eu falo, não, eu sei que ela tá fazendo a coisa certa, mas alguns eu já fico olhando assim, é meio louco. Eu falo, essa pessoa é louca, daí eu vou lá e respondo e eu tô falando sozinha também. Então, todo mundo é louco. Existe o preconceito com quem fala sozinho ou não? Ah, com certeza, né? As pessoas já imaginam que a pessoa tem alguma coisa que não só simplesmente falar sozinha, que ela pode ser doida ou maluca, então isso é muito comum. Sim, existe bastante. Depende muito. Às vezes eu tenho até preconceito comigo mesmo. Depende. Socialmente falando, nós temos o estereótipo de que quem fala sozinho é louco ou etc. Conversar com você mesmo te ajuda a tomar as decisões no dia a dia. Por quê? Meio que uma forma de expressar a minha opinião mesmo sobre determinado assunto. Eu acho que isso ajuda bastante. Você só precisa ter cuidado para não estar preso sempre à tua própria maneira de pensar, porque talvez você pode só estar se enganando. Como diz o médico psiquiatra Augusto Cury, um dos maiores escritores do Brasil, inclusive tem um livro com esse título, eu tenho esse livro, Gênio e Louco, todo mundo tem um pouco, minha gente. Mas agora nós vamos para o quadro Faça Você Mesmo. E o que nós vamos aprender no dia de hoje? Sabe aquele pneu velho lá no fundo do quintal, Dona Maria? Primeiro precisamos ter cuidado aí, né? Mas vamos dar um jeito aí, vamos aprender a fazer algo com esse pneu? Vamos ver.
Depois dessa ideia, eu tenho certeza que vocês nunca mais vão jogar um pneu fora. Já que vocês gostaram tanto, eu trouxe outro modelo reaproveitando o pneu. E eu vou dar algumas dicas básicas. Procurem pneus que sejam mais retinhos nas laterais. Para revestir, o passo a passo é o mesmo. Colocar um tampo, aplicar espuma e essa colinha a gente vai usar para basicamente tudo. A manta ela é fundamental para dar o acabamento. Para quem quiser um toque de sofisticação, tem que usar um tecido de qualidade. Esse é um linho de lá da JC Decor. Para essa poltrona eu quis o encosto mais arredondado, por isso eu colei uma espuma menor que a outra e colei uma grande para dar o acabamento. Aí a gente vai colar só na bordinha da madeira para conseguir esse efeito arredondado. Parece com a outra, mas não é. É um efeito mais robusto, ficou bem mais bonito. Todos os moldes eu tiro tanto do encosto quanto do assento usando o formato. Aqui a minha madeirinha era reta, só que eu corrigi na hora de vestir amassando a espuma, aí ficou tudo redondinho. Colei esse tampo com tecido atrás, parafusei 2 tirinhas de uma madeira qualquer para fazer esse encosto. O fundo eu gosto do mesmo tamanho da poltrona para dar um acabamento mais lisinho embaixo. Usar uns pés bonitos traz todo o design. Nem sempre é só sobre decoração, às vezes é sobre ajudar também o meio ambiente. Tá aí essa dica, né? Nem parece aquele pneu velho, olha a transformação aí. Então, essa é a dica do Faça Ser Você Mesmo. Mas agora, nós vamos àquele quadro com o meu xará, Padre William Coutinho, Descomplica. Vamos ver o que tá rolando hoje. Vamos rodar. Oi, eu sou o Padre William e esse é o Descomplica. Padre William, o padre que descomplica. Meus seguidores me mandam perguntas e eu respondo as mais interessantes e pertinentes, segundo os critérios da minha cabeça. E na verdade eu nem sei o que pertinente significa, que eu sempre quis usar essa palavra num vídeo. Uma seguidora com carteira assinada perguntou: estou saindo com meu chefe. É pecado ou interesse? Primeiro, seu chefe é casado? Segundo, existe um desejo oculto de promoção profissional? Terceiro, você e seu chefe estão agindo como se não fossem templos do Espírito Santo? Se você disse sim para todas as perguntas, pode ser que as suas intenções não sejam tão retas assim. Sugiro que faça uma autoanálise e se pergunte sobre as razões exatas para embarcar numa história dessas. Se apaixonar por alguém no trabalho não é um pecado e pode realmente acontecer, desde que não haja nenhuma má intenção por trás desse suposto sentimento. A única coisa que deve servir de estímulo para que alguém faça parte da nossa vida em um relacionamento é o amor que sentimos. Qualquer outra razão deve ser colocada em xeque, pois um casal que não possui como base um sentimento sólido corre o risco de viver uma mentira, e você sabe o que dizem sobre a mentira. Ela não vai muito longe. Então refaça as perguntas desse vídeo. Seja sincera consigo mesma. Se não houver problemas, viva o seu sentimento de maneira autêntica e tranquila, sem dor na consciência, se esse for o caso. Agora, se você entendeu que há segundas intenções, deixe de ser mau caráter e procure outras formas de ascensão profissional. Tenho certeza que você consegue. Bom, agora deixa eu ir no RH. Adeus. Obrigado, meu xará. Está chegando Arraiado Seu Vigário aqui na TV Evangelizar. Gente, vários anos, já estamos aí, ó. Padre Reginaldo Mazzotti, com o Ministério de Música, todos eles caracterizados, comida típica, dia 4 de julho, a partir de 7 horas da noite, transmissão ao vivo para todo o Brasil. Então, já divulgue, já mande aí para os seus amigos e familiares. Dia 4 de julho, Arraiado Seu Vigário, aqui na TV Evangelizar. Eu vou para um breve intervalo nesse clima do Arraiar. Voltamos já. Seu Vigário mandou avisar. A TV Evangelizar também está no TikTok. Segue a gente por lá. Já estamos de volta ao programa Hora Boa. Gente, é o seguinte, amanhã é dia 29 e nós celebramos o dia de São Pedro, o Papa, o dia do pescador. E para celebrarmos esse dia, nós vamos acompanhar agora um trecho do documentário 1978, O Ano dos Três Papas. Roda o VT.
Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Com estas palavras, Jesus deu a Pedro a missão de pastorear seu rebanho. Desde então, muitos foram escolhidos por Deus para dar continuidade ao legado e à missão de Pedro. Agora você vai conhecer a história de 3 homens que foram chamados para viver essa missão de amor, devoção, fé e entrega, e que compartilharam um dos momentos mais marcantes da igreja no século XX, o ano de 1978, o ano de 3 papas. E esse documentário você assiste na íntegra no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Evangeliza Oficial. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e pode rever também esse documentário. Mas agora nós vamos falar sobre marido de aluguel versus a geração Z. A geração Z, ela domina o digital. Mas será que também ela sabe fazer um arroz? Será que ela sabe fritar um ovo, trocar uma lâmpada ou reconhecer um pé de alface? Muitos cresceram com tudo pronto, mas isso está mudando. Vamos acompanhar. Os consertos do dia a dia podem ser um desafio para muita gente, mas para alguns, eles se tornaram uma profissão. Meu nome é Augusto Walter. Eu sou marido de aluguel há 14 anos e os serviços que mais me chamam para fazer são de elétrica e hidráulica. Eu também faço montagem, desmontagem de móveis, instalações de todos os tipos, persianas, cortinas, varais, lustres, TVs, quadros, prateleiras, armários. Com um mundo cada vez mais digital, será que os jovens ainda aprendem a trocar um chuveiro ou instalar uma prateleira? Ou preferem terceirizar essas tarefas? Fala-se muito da geração Z. É uma geração que já nasceu digital. A gente pode dizer assim, sabem fazer algumas coisas em casa? Como, por exemplo, trocar uma lâmpada? Muitos nem sabem. Não sabem porque diminuiu muito os laços sociais com a família. Trazer essa geração Z mais próxima, né? Vamos fazer as coisas juntos, vamos cozinhar junto, vamos fazer algum trabalho manual. Então acho que fica aqui algumas reflexões dessa geração que está chegando e que é o futuro. E é o seguinte, gente, nós estamos de volta agora com um mini porquinho, com um coelho cheio de energia e com uma galinha bem diferentona. Olá, Anderson, Daiane, seja bem-vindo ao programa da Boa. Tudo bem? Anderson, e aí? Hoje 3 bichos aqui diferentes. Vamos começar falando aqui do mini porquinho? O que diferencia um mini porco de um porco comum, Anderson? Olha, o porco comum ele foi desenvolvido, né, para animal de produção, então para ser animal que tenha o corpo maior, é um animal que se desenvolve rápido, é um animal que se reproduz rápido. E esses animais, ao contrário, eles foram a seleção, né, fez com que esses animais forem ficando cada vez menores para acomodar e ter a função de animal de estimação. Hoje eles são da Daiane, isso? Isso, eles são da nossa. E vem cá, e qual que é o tamanho médio de um mini porco adulto? Olha, aí é uma coisa que pode variar bastante. Tamanho e peso, né? Uhum. É um animal que de cernelha, ele pode ultrapassar 50 centímetros de altura
e pode até ultrapassar em alguns casos, dependendo, é óbvio, de linhagem, dependendo da alimentação que é oferecido, até 80 quilos. Então, mini, nesse caso, fica só no nome mesmo, mas eles podem ficar grandes. Vou fazer uma pergunta pra ela aqui, né? Ela que é a dona, como que é criar um... É diferente, né? Criar um mini porquinho. Normalmente é um gato, é um cachorro, e aí você tem um mini porquinho. Como que é criá-lo? É muito legal, mas eles têm um gênio muito forte. Tem um gênio forte? Bastante forte, mas são bem inteligentes. Bacana. Eles são fácil a adaptação deles? A adaptação com o ser humano e com outros animais é extremamente fácil. Bacana. O que você gostaria de falar para quem está em casa, de repente, agora assistindo o programa? Daqui a pouco nós vamos falar sobre essa galinha diferentona, sobre o coelho, mas de forma especial ali do mini porco. Eu quero ter um mini porquinho desse. Fiquei apaixonado. Eu acho que você vai ter que ter bastante tempo e dedicação, porque eles não são muito fáceis de lidar pelo gênio forte. Beleza. Anderson, vamos falar um pouquinho aqui também sobre o coelho, né? Você tá com um coelho aí na mão. Isso. Né? Os coelhos gostam bastante de carinho, gostam de interagir com os humanos, né, Anderson? Gostam, eles interagem bastante, eles são animais super inteligentes, super ativos, eles gostam de interação, eles gostam muito de enriquecimento ambiental. Então, são animais assim que para animal de estimação é excelente. Eu acho legal que hoje a gente trouxe aqui animais que antigamente eram considerados animais de produção. E hoje eles estão trocando essa função e virando animais de companhia. E no caso, a alimentação do coelho? O coelho, na natureza, ele vai se alimentar de gramíneas, né? Então, folhas, hoje em dia tem ração, né? Então, a gente tem à disposição, a tecnologia proporciona pra gente fornecer aos animais uma alimentação balanceada, completa, pela ração. Então, é óbvio que a gente deve oferecer folhas, oferecer alguns frutos, algumas verduras, alguns legumes, feno. Mas hoje em dia a ração ela acaba sendo mais completa e mais recomendada. Coelho, ele pode viver solto dentro de casa, no quintal? É preciso uma gaiola? O que é indicado? No quintal é complicado porque eles cavam, né? Eles são escavadores por natureza. Então, dependendo do terreno, eles podem fugir. Eles podem sair do seu terreno. E também pode causar algum acidente com outros animais. Um cachorro, um gato pode vir a capturar esse animal. Então, o recomendado é sempre manter o animal dentro de casa. Daiane, qual o nome dessa galinha aqui? A raça é sedosa do Japão. Sedosa do Japão. E aí, Anderson, o porquê desse nome? Olha, por conta dessa plumagem dela, que parece uma lã. Ela é uma plumagem que parece mais um pelo do que pena. É uma raça que a origem dela vem da China, mas ela teve um melhoramento genético, um aprimoramento da raça no Japão. E ela tem ela é toda ornamental, né? É diferentona, linda, ela. E ela pode ser criada como um pet? Quais são os cuidados que deve ter de uma galinha normal? Olha, ela é uma galinha normal como qualquer outra. Isso, E a alimentação basicamente a mesma. É óbvio que cuidados especiais com a plumagem com relação à umidade, né? Ela acaba sendo mais sensível à umidade que as outras. Então, de preferência, ambientes mais secos, controlar realmente essa umidade. Mas é um animal extremamente inteligente, interativo, assim como uma galinha normal. E ela se comunica com sons diferentes para cada situação? O ambiente, às vezes a reação dela? Sim, eu acho que a Daiane ela pode explicar melhor pra gente. O jeito que a galinha se comunica aí de forma diferente. Eles emitem sons diferentes para diferentes situações. Para situação de perigo é mais alto, mais quando tá com fome? Eles cacarejam bastante. Bacana. Quantos ovos em média uma galinha dessa coloca? Por dia uma, né? Mas eu acho que por choca, eu tive lá em casa 8 ovos. 8 ovos? Bacana. E elas gostam de tomar banho de terra, essas galinhas? Elas tomam banho de terra. Bacana. Anderson,
uma dica aí, de repente, para quem quer criar um desses bichinhos, né? Seja o mini porco, o coelho ou essa galinha, no caso, essa diferentona, como nós estamos falando aqui. Olha, eu acho que principalmente ali com relação ao porco, é um animal extremamente inteligente, é um animal que vai precisar de bastante enriquecimento ambiental e principalmente... Olha, isso é uma posição assim que não se recomenda um animal desse em ambientes onde o piso seja liso, porque vai forçar por conta do peso e por conta da estrutura corporal deles as articulações e pode causar aí problemas sérios nas articulações dos animais. E ele precisa de bastante enriquecimento e bastante interação. Mas todos esses animais eles são recomendados aí como pet, são animais além de lindos, né, super legais e interativos para se ter. No caso do porco, ele é alimentado também por rações? Tem um outro tipo de alimento ou é só ração? Verduras. A ração e um pouco de frutas. verdura. Frutas. Quantos animais você tem, minha querida? Eu tenho, acho que uns 20. Uns 20? Fala aí, alguns dos animais que você tem. Outra oportunidade você já teve aqui conosco também. Mas fala alguns dos animais que você tem. Eu tenho também carneiros, cavalos, cabras, cachorro, gato. Você tem uma mini fazenda lá na tua casa? Quase isso. Gente, que bacana, né, Anderson? Olha aí, a mini porquinha tá andando por aí. As suas considerações finais, Anderson? Olha, eu acho que é extremamente importante a gente trazer um pouquinho dessas experiências, né, para as pessoas elas conhecerem também animais diferentes, né, e também se familiarizarem, quebrarem às vezes paradigmas, quebrar mito, né, acerca de alguns animais e conhecer mesmo. Colocar os nossos filhos para se interagir com mais. Com certeza, tornar as crianças de hoje em dia, né, que vão ser os adultos de amanhã, mais sensíveis, né. Bacana, gente. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. É o programa Hora Boa. E todo sábado nós trazemos aqui um bichinho de estimação, seja ele exótico, para que você possa conhecer, tá bom? Nós vamos ficando por aqui e na próxima terça-feira estaremos de volta. É o nosso mini porquinho, é o nosso coelho e a nossa galinha diferentona aqui conosco. Tchau!